Nosso assunto hoje. Hoje nós vamos falar de um coração pronto para o culto. Eu estou vendo que agora está sendo estampada aqui na nossa igreja, né? Alguns irmãos já estão usando as camisetas. Logo, logo eu vou comprar a minha também, né? E eu gosto de usar umas camisetas polo para mim poder vir pregar aqui na frente com uma camiseta dessas aí também. Mas nosso tema é um coração para missões, que significa que a nossa igreja tem um coração missionário. Agora, irmãos, é quase aí, né? É um coração pronto para o culto, preparando o nosso coração para o culto. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje à noite. Como é que é o nosso coração quando a gente vem para o culto? A gente se prepara antes. Quando nós estamos aqui, como é que é, né? O que nós exatamente vamos fazer quando nós estamos aqui? Fazer, que eu digo, é diante de Deus, tá? Então é sobre isso que eu gostaria de falar, preparando o coração de cada um de nós aqui para o culto. Mas primeiro, irmãos, antes de falar como deve ser um coração para o culto, eu queria lembrar aos irmãos o que é um culto. Tá? O que é um culto, a palavra cultuar? Às vezes as pessoas não sabem, fala assim, da minha igreja tem um outro nome, não fala culto, né? Aqui vocês falam culto, por que fala culto? Então, esse termo, meus irmãos, culto, vem de uma palavra na Bíblia que significa adorar, honrar, ou prestar homenagem. Então, quando até tem uma ideia aí, cultivar, vem dessa palavra, vem da raiz, não é? Quando você está adorando, honrando a Deus, prestando uma homenagem para Deus. No Velho Testamento, quando falava assim, que as pessoas iam no culto, como é que será que era o culto no Velho Testamento? Por exemplo, nós temos uma igreja, os israelitas também tinham o templo, a sinagoga, mas e o Abraão? O Abraão não tinha nem templo, nem sinagoga, né? Ele tinha que ir lá no meio do campo e fazer um culto para Deus. Então, meus irmãos, quando fala de culto, o termo usado é vir e se inclinar, ou aquele ato de servir, né? Deus deixou isso claro quando chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Ele falou assim, olha, quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês vão me servir nesse monte. Aquela palavra, me servir, Deus está dizendo assim, olha, vocês vão cultuar a Deus, está até em negrito ali, cultuar a Deus, né? Onde você lê servir, significa, meus irmãos, cultuar. Então, quando nós falamos, como é que era o culto lá no tempo do Abraão, no tempo do Isaac, do Moisés? As pessoas vinham, se inclinavam para adorar a Deus, né? Mas mais do que isso, eles entravam naquela presença de Deus, seja lá naquele altar que eles faziam de pedra, ou se reuniam entre eles na mesa, né, na casa e tudo mais, mas eles vinham para realmente adorar, prestar uma homenagem, eles vinham para servir a Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa. A palavra, meus irmãos, é outra, mas é o mesmo sentido. O que é um culto no Novo Testamento? Era o encontro dos crentes que se reuniam, né, para louvar a Deus mesmo, para adorar o Senhor. Até Jesus, ele usa um termo, lá em João 4:24, que a palavra lá é adoração, quando ele diz assim, olha, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, você lê adora lá, quando você lê na tua Bíblia, está escrito o adoram, tá? Mas significa culto. É como se Jesus estivesse dizendo, Deus é Espírito, e é necessário que os que o cultuam, o adorem, ou seja, cultue em espírito e verdade. Então, meus irmãos, quando fala de adorar, é a mesma coisa que cultuar. Você fala assim, mas pastor, o que é um culto? Um culto é vir prestar uma adoração, uma homenagem ao nosso Deus, é vir mesmo com o coração para servir a Deus. Isso é um culto. E aí, meus irmãos, resumindo, né? Cultuar significa isso, envolve homenagem, reverência, serviço,
a essa pessoa, meus irmãos, ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Cristo, ao Espírito Santo, num local específico. Vim para o culto, você está dizendo, eu vim para adorar. Então até, meus irmãos, ninguém combinou isso, eu nem sabia, né, na sexta-feira, porque eu começo a preparar a mensagem na segunda. Vim para te adorar, né? Mas está certo, quando eles estão cantando isso, é o que diz a Bíblia. Então eu vim para o culto, eu vim para adorar. Eu vim para o culto, eu vim para servir. Então, se você veio para adorar, se você veio para servir, amém. Sabe por quê? Porque você veio para um culto. E cultuar é isso aí, né? E uma outra pergunta importante, antes de entrar no assunto, é a quem nós devemos cultuar. Nós não vamos cultuar jamais aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo. Nós não vamos cultuar aqui jamais o Abraão ou o Davi. Jamais nós vamos fazer isso aí. Por quê? Porque eles são homens, como nós somos homens. Agora, a quem nós devemos cultuar? Bem, lá no Velho Testamento, quando Deus deu a lei para Moisés, ele já falou, ele disse assim, olha, ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele servirás e a Ele te chegarás. Este é o teu louvor. Então, é ao Senhor teu Deus, você vai adorar, você vai servir, você vai chegar a Ele é o teu louvor. Então, irmãos, Deus é o nosso louvor, Deus é a nossa adoração, é a Deus que nós vamos prestar homenagem. Sabe que o inimigo falou para Jesus, olha, eu te dou o mundo inteiro, é só você prostrado me adorar um pouquinho, me adora um pouquinho aí, que eu te dou o mundo inteiro. E na resposta, Jesus olhou para ele e disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, somente a Deus, só a Ele você vai prestar um culto. Então, irmãos, nunca esqueça disso. Hoje nós vamos fazer um culto, nós vamos homenagear um homem ou uma coisa qualquer. Não, você, sempre que você vai para um culto, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao teu Deus você dá um culto, você preste essa homenagem, você honre, você venha para servir esse Deus. Qualquer outro motivo será enganoso, agradar o homem. Eu vim para o culto porque eu estou precisando ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Eu estou precisando de melhorar os meus relacionamentos. Bem, esse não é o motivo que você deveria vir para o culto. O motivo é aquele que nós dissemos, para honrar a Deus, glorificar a Deus, né? É aquelas pessoas que vêm para o culto de corpo presente e alma ausente, sabe? Quando eu estava no Romaniza, eles faziam lá a missa de corpo presente, né? Só ficava o corpo, porque a alma não estava mais ali, tá certo? Então aqui, às vezes, o culto tem o culto de corpo presente, né? O corpo está aqui, mas a cabeça não está aqui, né? A mente não está aqui, o coração não está aqui. É a mesma coisa, é a mesma coisa que você colocar um caixão aqui na frente e falar assim, ó, nós vamos fazer um culto aqui de corpo presente. Então, se você está aqui, você louve a Deus, você glorifique a Deus. O único objeto de pensamento que nós podemos ter é, meus irmãos, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? O nosso Deus, Ele ordena esse culto. Nós estamos aí no livro de Salmos. Eu convido você para abrir no Salmo 100. O Salmo 100, meus irmãos, ele é mais ou menos parecido com o Salmo 122. É aquele salmo que nós cantamos, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Todas as terras. Mas olha o versículo 2, ele diz assim, tem tradução, meus irmãos, que fala servir. Olha só, no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, diz, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Você pode ler comigo aqui, né? Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes o dia em que está se aproximando o castigo do pecado renitente. Agora, você vê, né? Aí, meus irmãos, a orientação, não abandonar, né? Como às vezes é o costume de alguns, que uma pessoa chega na seguinte conclusão, eu posso ser crente aqui mesmo na minha casa. Não, você deve ser crente na sua casa. Você deve ser crente na rua, você deve ser crente na igreja, né?
Então, a qualquer lugar, você é um crente, correto? Mas Deus, Ele mostra para nós, Ele olha para nós, Ele diz que um ato de obediência é estar na casa do Senhor, é realmente cultuá-lo uns com os outros aqui, na casa do Senhor, é isso que faz a casa do Senhor. Por isso, eu dou um conselho pessoal aqui, não deixe, jamais o diabo tirar de você esse privilégio. Qual o privilégio? O privilégio de você estar no culto. Hoje eu estou triste, eu não vou. Então, quando você está triste, Deus não precisa ser honrado e glorificado. Eu ando meio desanimado, Então, isso vai fazer você não vir honrar a Deus, não vir prestar um culto para Deus. Eu não gosto das músicas que canta. Às vezes eu também não gosto, Eu, por mim, eu cantava aqueles hinos bem do século XVI, XVII, mas eu estou aqui com a molecada, sabe? Eu gosto também que eles aprendem, e eles têm que me ensinar alguma coisa, e eu posso ensinar alguma coisa para eles, mas a música não vai impedir que eu esteja na casa do Senhor. Eu ando cansado demais, mas cansado a ponto de não vir para o culto, Então, preguiça, pastor, preguiça é pecado, pronto, É por conta da programação na TV, porque o jogo é justamente no horário do culto. O senhor tem que entender que o meu time vai jogar nesse horário. Pois eu te digo que você está cultuando o teu time, não a Deus. Ou qualquer outra programação. Eu tenho uma outra atividade. Existe uma outra atividade do que se reunir com os irmãos? Tem alguma coisa que seja melhor? Um irmão me ofendeu lá, eu não vou mais não. É esse o motivo? E quantas vezes você ofendeu a Deus e Deus nunca deixou de te amar? Por isso, nós não temos motivos para nunca estar ausente do culto. Qual que é o nosso assunto hoje? Vamos lá, Como deve ser o nosso coração quando decidimos cultuar a Deus? Eu quero falar coisas simples e rápidas, tá? Vamos voltar para o Salmo 122. São 4 coisas aqui que a gente vai aprender hoje sobre um coração para o culto, tá? A primeira coisa, irmãos, como é que deve ser o nosso coração? Vamos aprender com Davi. Davi, ele escreveu esses salmos. Ele escreveu mais ou menos, meus irmãos, 100 salmos. Então aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que deve ser o coração? Primeiro, deve ser um coração alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei se ele escreveu isso aqui, se ele era rei já, ou se ele escreveu aqui quando ele não era rei ainda, não importa. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a história de Davi, Davi é um homem, meus irmãos, ele é chamado o suave arpista de Israel. Ele não é chamado assim quando ele está começando o ministério dele, são as últimas palavras dele. Quando dele não, que o Espírito Santo dá para ele, quando ele já está morrendo, Deus fala assim, esse menino aqui que está morrendo, esse velhinho de 70 anos, que é o Davi, ele é o suave arpista, o suave poeta de Israel. Agora, ele está dizendo aqui, que quando chegava o dia do Senhor, quando chegava o dia do culto, alguém falava assim, vamos para a casa do Senhor, a palavra aqui é que diz, eu estou alegre, alegrei-me, eu fiquei muito feliz, porque o dia do Senhor chegou. Então eu posso imaginar, meus irmãos, ele pequeno, ele jovem, lá nos campos de Belém, e junto com os irmãos dele, chegava e falava assim, hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia do culto. Era um dia maravilhoso. Quando o pastor João, ele contava, que como ele morava no sítio, então a igreja não ficava perto, a igreja ficava longe. Então o pai arrumava aquele calhambeque, e aí a mãe dele, e os 2 irmãos e as 2 irmãs. Então, olha, quando chegava o dia de domingo, de manhã eles iam de manhã e só voltava mesmo para o almoço, ou só depois do almoço. Mas ele diz, era dia de festa, era o dia de ir na igreja, todo mundo de roupinha nova, todo mundo nos trinques, sabe, todo mundo legal, todo mundo ali, bem alinhado. Era um dia feliz, porque era o dia do Senhor, era o dia de estar na igreja.
Então alegrei-me quando me disseram. E eu fui pensando no Davi. Davi hoje é dia de ir no culto. Ele já estava pronto. Ele já estava ali, meus irmãos, assim, preparado. E ele contente. Ele fala, eu estava contente. Agora imagine quando ele estava velho. A pessoa vai ficando velho e não quer vir mais para a igreja. Mentira. Mentira. Olha aqui, ó, irmão Alcides, tinha tudo para não vir hoje, porque ele ficou doente no meio da semana, mas ele foi o primeiro a chegar aqui hoje, o primeiro. Ele é sempre o primeiro nesse negócio que a gente tem um momento de oração aqui. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, Davi, quanto mais velho ele ficava, e eu acredito que ele escreveu esse salmo quando ele estava velho, então quanto mais velho ele ficava, mais feliz ele ficava de estar na casa do Senhor. Ele tinha muita alegria de ir na casa do Senhor. E quer saber o que mais? Teve um tempo que ele não podia ir na casa do Senhor. O filho dele expulsou ele da cidade. Ele teve que sair correndo, fugido. E aí, meus irmãos, o sacerdote saiu correndo atrás dele com a arca na mão, E o Davi falou assim, rapaz, mas que bobagem é essa que vocês estão fazendo? Não, o senhor vai embora, nós vamos levar a arca embora também. Ele disse, mas que absurdo é esse? A arca não pode sair de lá. A arca tem que estar na casa do Senhor, meu filho. Volta com essa arca para a casa do Senhor. Eu estou indo embora, eu não posso mais ficar. Se eu ficar, eles vão me matar aí dentro. Se Deus quiser, eu vou voltar para entrar na casa do Senhor. E ele voltou. Mas ele foi embora triste, chorando. A Bíblia diz que ele foi triste e chorando, porque ele amava muito estar na casa do Senhor. Meus irmãos, você conhece a história. Quando a arca foi levada para a casa do Senhor, a Bíblia diz que ele foi pulando lá na frente, todo feliz, alegre, virando piroleta, todo esse negócio. Meus irmãos, ele amava estar na casa do Senhor. Esse é o nosso Davi, Então, nós podemos, meus irmãos, imaginar o Davi pegando a harpinha dele quando era pequenininho ou grande. Ele nunca deixou de tocar harpa. Você não deixa de fazer essas coisas. Então, ele pegava a harpinha dele, Vamos para onde? Vamos para a casa do Senhor. Olha só, esse salmo aqui, o Salmo 118, cantando, este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria, dia de cantar. O dia do Senhor é o dia que o Senhor nos fez, é um dia de alegria, é um dia de cantar. Sabe o nosso domingo? No domingo nós nos reunimos aqui, meus irmãos, é um dia de alegria, é um dia de cantar. Então ele está dizendo isso para nós, dia de alegria, dia de cantar. Sabe por quê? Porque Deus nos fez um dia só para Ele, um dia para a gente ficar só com Deus. Meus irmãos, então ele amava esse dia, porque era o dia de Deus, não era um segunda-feira, um terça-feira, era o dia do Senhor, é realmente, meus irmãos, maravilhoso para Ele, e por isso, nós falamos, deve ser um coração alegre. Tem uma pergunta aqui, você se alegra quando chega a hora do culto, quando uma pessoa fala, vamos para o culto, você tem felicidade de vir? Você sente aquilo que o Davi sentia? Você tem prazer ou você fica triste quando você não pode vir? Às vezes acontece alguma coisa, fica doente, pega Covid, pega alguma coisa, está longe, não pode chegar. Como é que você se sente? Você tem felicidade de estar aqui? Vamos ler de novo o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Apenas o pensamento de vir no culto já nos deve fazer feliz. Então, corações que amam ao Senhor se enchem de alegria pelo simples pensamento de que Ele vai estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. Até tinha um corinho assim, O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor. Então, esse corinho, vamos começar a cantar com a molecada aqui também. Então, meus irmãos, tem um outro versículo aqui no versículo 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Não é só alegria. Eu tenho uma alegria, eu quero... Aí não vai, Calma lá, você está tão feliz, mas você não foi? Como é que funciona isso aí? Então, aqui no versículo 2, está explicando, ele está feliz porque é o dia do Senhor, só que o versículo 2, ele acrescenta, os nossos pés estão dentro das tuas portas.
Então, meus irmãos, a nossa alegria se concretiza, se realiza, quando nós colocamos os pés aqui dentro, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, aí a nossa alegria, pode-se dizer, é completa. É assim com você? Eu espero que seja, né? Poder dizer, cheguei aqui, estou aqui, Senhor, muito obrigado, né? Poder colocar o pé aqui dentro, nada substitui a tua presença, a nossa comunhão, nada pode substituir isso aí. Eu falo para o meu pessoal lá em casa, né? Na igreja eu só tenho hora para chegar, eu não tenho hora para ir embora. Eu não me importo, sabe? Eu fico, eu gosto, e não é de agora, não é porque eu sou pastor. Desde quando eu era jovem, eu sempre gostei muito de estar na casa do Senhor. Então, meus irmãos, primeiro, então, deve ser um coração alegre, e segundo, deve ser um coração agradecido. Olha aqui, vamos ler o versículo 3. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para quê? Para darem graças ao nome do Senhor. Então, pastor, eu tenho um coração alegre para vir na casa do Senhor. Uma outra coisa, uma outra pergunta, você tem um coração agradecido? Você vem com um coração agradecido? Porque os adoradores se reúnem na casa do Senhor, né, na casa de Deus, final do versículo 4, para dar graças ao nome do Senhor. E olha que coisa legal, o nosso adorador aqui, o Davi, o nosso cultuador, o Davi, ele não está sozinho. Se você olhar aí o versículo 4, diz, onde sobem as tribos. E não é só ele que ia. Quando chegava o dia do Senhor, para ir na casa do Senhor, ele chegava pelo caminho, e quando ele via, tinha mais gente vindo pelo caminho, e mais pessoas vindo, e mais pessoas vindo. Olha, será que tem preço essa imagem? Não tem preço essa imagem. Sabe, quando eu fico aqui de manhã, né, eu não ficava, mas desde que começou esse negócio da pandemia, a Mariazinha, ela não tem podido ficar mais, né, Mariazinha? Então, eu fico aqui na porta para abrir, coisas assim. Agora, a imagem mais linda que tem, sabe o que é? É as peruas chegando, né? Chega uma, pá, né? Chega duas, pá, chega três, pá, e daqui a pouco sai aquele pacote de gente, sabe? Uma vez abriu a porta da van, assim começou a sair gente, já saiu umas 30, né? Eu falei, calma lá, mas não vai parar de sair mais gente dessa van, não, né? Sabe, meus irmãos, essa é a imagem mais linda. Uma coisa aqui que nós aprendemos de Davi é que ele não está sozinho. Nós sabemos que cada tribo difere uma da outra. Sabe por quê? Porque as pessoas que vêm para a igreja são diferentes. Você tem um problema diferente do meu. Você tem uma necessidade diferente da minha. A minha necessidade às vezes é uma e a sua é completamente estranha daquilo que eu posso pensar. Mas quando nós chegamos aqui, meus irmãos, nós pegamos os nossos problemas, nós pegamos as nossas ansiedades, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa... Nós nos juntamos. Você percebe isso? As tribos sobem junto, ou seja, nós todos estamos aqui com toda a diferença, com tudo que, meus irmãos, pode ser contrário, mas estamos aqui juntos para agradecer a Deus. Mas agradecer a Deus pelo quê? A primeira coisa que eu sempre faço, eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu sempre agradeço a Deus por isso. Eu gosto de agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado por estar aqui, porque muitas vezes eu sou um pastor, então eu já passei por fases com vida de irmãos na igreja, de irmãos que dizem assim no final da vida: ô pastor, eu não posso mais ir na igreja, o senhor sabe. Eu digo, eu sei. Mas eu fico feliz que quando ele podia, ele vinha. Ele vinha para a casa do Senhor. Então nós temos que agradecer que nós temos saúde para estar aqui. Se você pensar, às vezes vai chegar o nosso tempo, o meu tempo e o seu tempo, que alguém vai nos visitar em nossa casa, em nosso lar. Alguém vai fazer o que essa igreja fez quando o irmão Messias ficou doente. Vocês estão lembrados? O que o coral fazia? Ia lá
cantar para Ele. Mas quantas vezes Ele cantou aqui na frente? Então a primeira coisa, você tenha um coração agradecido, porque você está aqui, que nós temos uma casa. Imagine se nós não tivéssemos uma casa, mas nós temos uma casa, e eu volto lá no Salmo 100, é o irmãozinho aqui do 122, né? Vá lá comigo no Salmo 100, e o versículo 3 do Salmo 100, diz assim: sabei que o Senhor Deus foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos, somos seu povo, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com gratidão e com louvor, né? E em seus átrios com louvor. Louvai-o, porque bendito é o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Louve a Deus, venha para a igreja para louvá-lo, para ser um coração agradecido, porque Ele é bom. Venha, diga para Ele que Ele é bom. Você vem por esse motivo? Quantas vezes você saiu da sua casa para dizer assim: hoje eu vou na igreja? Por que você vai na igreja? Por que esses crentes bobos têm que estar sempre na igreja? Aí você pode olhar e dizer: porque Ele é bom, porque é grande a sua misericórdia. Olha o versículo 5, Ele é bom, eterna, grande. Eterno é mais que grande. A misericórdia de Deus, meus irmãos, Ele olha para nós, nos perdoando, com um eterno perdão. E diz mais: a sua verdade dura para sempre. Então é por isso, nós temos tantas coisas para agradecer. Você pode agradecer a Deus: meu Deus, obrigado porque eu estou aqui, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor tem a tua verdade, Senhor, para colocar para nós. Então, meus irmãos, a minha presença, a sua presença no culto é o quê? É um ato de agradecimento, né? Então, quando você vem aqui, você está, meus irmãos, mostrando que você está grato a Deus. Às vezes uma pessoa recebe uma bênção de outra pessoa. Uma pessoa, né, que eu estava vendo no jornal, o bombeiro, né, foi lá na casa dela e a criança estava morrendo engasgada, então o bombeiro virou a criança de ponta cabeça, no avesso, né, e até que a criança sobreviveu e foi embora. Eles fazem o serviço deles e vão embora. Aí a pessoa pegou a mulher, o marido, a criança, foram lá no batalhão, eles foram lá e disseram assim: muito obrigado pelo que vocês fizeram. Aí eles, né, claro que eles vão, não, é nossa obrigação, é coisa assim, mas eu acho que isso faz diferença para quem está recebendo esse muito obrigado. Ele vai se sentir, meus irmãos, alegre também, feliz. Como é que você acha que Deus se sente por você estar aqui? O nosso Deus se alegra, Ele se entristece, não é verdade? Então, quando nós estamos aqui com esse coração de alegre, coração grato, então isso aí, meus irmãos, com certeza, olha, temos aquele caso dos 10 leprosos. Jesus, Ele curou os 10 leprosos. E eles pediram para ser curados, Jesus curou, e falou: ó, vocês vão se lavar, né? E aí, quando eles estavam indo, de repente, estamos curados. 9 deles saíram e foram para casa, né? 9 deles foram embora. Aí, um deles, que era samaritano, olhou e disse: eu estou curado, já sei o que eu vou fazer, eu não vou para casa não, eu vou lá para aquele que me curou. E voltou. Aí quando ele voltou, Jesus disse: eu não curei 10? Foi 10. E porque só você veio para agradecer, só você veio dizer muito obrigado. Então, irmãos, nunca esqueça disso. Venha com um coração alegre, mas venha com um coração grato. A sua própria presença é uma expressão de gratidão a Deus. E aí, meus irmãos, em terceiro lugar, é para você vir alegre, é para você vir com um coração grato, mas temos um outro texto aqui no Salmo 122, que eu queria que você lesse comigo, Salmo 122 e versículo 5, pois ali, quer dizer, na casa de Deus, estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi.
Quando você vem para a igreja, você vem para adorar, é verdade, você vem para servir, mas na casa de Deus tem os tronos de juízo. O que significa isso? Na casa de Deus há trono de juízo. É um ensino, meus irmãos, que você vai receber. Quando você recebe um ensino da palavra, então você está sendo julgado pela palavra do Senhor. Como Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando as pessoas, os profetas estavam falando de todos, a pessoa que entra, ele é julgado. Ou seja, nós, meus irmãos, encontramos na igreja um trono de juízo. Eu fico pensando no Davi, né? Por quê? Porque o Davi também tinha um trono. O trono de Davi, quando alguém tinha algum problema, chegava lá e falava: olha, nós estamos com um problema aqui, rei. Lembra do Salomão, que é o filho de Davi? Aquelas duas mães foram lá resolver um problema. Ele teve que julgar. O Davi muitas vezes teve que julgar. Ele tinha o trono de juízo dele. Só que quando ele saía do trono de juízo dele, sendo rei, ele atravessava um pedaço da cidade e chegava lá no templo, chegava, meus irmãos, lá onde estava o tabernáculo, ele entrava num trono de juízo. Porque ele teria que ouvir a palavra de Deus, como nós temos que ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você é julgado pela palavra de Deus. Quando um pastor prega, quando um irmão pega a palavra e prega, eles estão trazendo o juízo de Deus. E a palavra, meus irmãos, de Deus nos julga com verdadeira justiça. O autor de Hebreus diz que a palavra entra nos nossos corações e discerne pensamentos e intenção do coração. O profeta Jeremias diz que a palavra é um fogo poderoso. É o quê? É uma marreta que despedaça. É um fogo para queimar no nosso coração, é uma marreta para despedaçar, ou seja, a palavra de Deus é tudo isso. Ela vai trazer um juízo, você vai discernir alguma coisa, você vai aprender alguma coisa. A palavra de Deus vai dizer não para você, vai dizer não para mim. A palavra de Deus vai dizer: você está certo, você está errado. Como vai dizer para mim: pastor, você está certo, você está errado. A palavra de Deus é um trono de juízo para todos nós. Não, às vezes, meus irmãos, a pessoa fica triste, né? Fica triste, a palavra parece que hoje veio para mim, não é? Não fique triste se a palavra de Deus te tocar. Às vezes uma pessoa vem visitar a igreja, escuta, fica toda aborrecida. Não fique triste, é o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Não é o pastor. Ou não é o pastor que está falando, a palavra é de Deus. Paulo ele foi bem claro nisso. Ele disse: olha, nós somos embaixadores de Cristo, ministros de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Deus, ele nos exorta, ele nos julga através da mensagem. E alguém tem que pregar a palavra de Deus, não é verdade? Então entenda que aquele que rejeita as orientações não está rejeitando o homem, mas ele está rejeitando a Deus. Se você vai na igreja, você ouviu a palavra de Deus, e você rejeita a palavra de Deus, não é o homem que você está rejeitando, você está rejeitando Deus. Até, meus irmãos, tem o caso do pastor, né, que acabou ofendendo o membro, né, o pastor e o membro ofendido, né. Um irmão, ele disse para o pastor: pastor, você quis pisar no meu calo hoje, né? Você ficou pisando no meu pé hoje. Hoje o senhor pegou eu, né? O pastor nem estava sabendo, mas como ele se denunciou, né? Aí o pastor respondeu: olha, se os seus pés foram pisados, foi Deus quem pisou, porque eu não prego a minha palavra, eu prego a palavra de Deus. Isso foi um caso verídico, um testemunho de um pastor. Estava na porta da igreja, o membro saiu e falou: o senhor pisou no meu pé hoje, hein? Não, eu não pisei não. Se alguém pisou, foi os pés de Deus, foi Deus que pisou no teu pé, porque eu não piso não. Eu não prego a palavra minha, a palavra que é lida aqui nessa igreja é a palavra de Deus, não é minha. Eu me lembro, meus irmãos, que muitos anos atrás, eu estava falando sobre o poder da língua, que a língua machuca, ou que a língua pode ajudar uma pessoa, né? Estava pregando essa mensagem. E é uma mensagem boa que eu tenho até hoje, né? Mas é uma mensagem boa. E aí,
Tinha uma irmã lá, saiu muito brava, saiu brava da igreja, na porta da igreja, assim, não foi na nossa igreja não, né? Mas saiu brava, pisando duro assim, falou assim, hoje o senhor usou de psicologia, né? Eu disse assim, minha irmã, diga uma coisa, eu li a palavra de Deus, ou eu li, é Freud que fala? Freud? É, Freud, é isso aí, né? Ela disse, não interessa. Eu falei, para mim interessa. Para mim interessa. Eu não fui nos livros de filosofia, de psicologia, não. Eu li só a palavra de Deus, só o livro de Provérbios. A senhora está ofendida? Vá discutir com Deus, vá brigar com Deus, né? Porque não tem nada que eu disse que pode realmente ser considerado coisa do homem. Todos os versículos foram tirados da Bíblia. E como deve ser. Então, meus irmãos, o bom cristão, ele está pronto para esse juízo. A palavra de Deus, ela julga, ela vem e ela julga cada um de nós, inclusive o pastor. O pastor, ele não está fora dessa régua. Ninguém está fora dessa régua. Eu estou nessa régua e você também está. Por isso, a palavra de Deus é um trono de juízo. Quando você vem, venha com alegria, venha com espírito de gratidão, mas venha sabendo que a palavra de Deus vai te julgar. E o salmista está consciente disso, sendo rei. Então, quando ele era rei, o sacerdote estava lá falando, ele tinha que realmente ouvir. E aconteceu, e a Bíblia diz que o sacerdote, que o profeta, muitas vezes chamou a atenção desse rei, que era o rei Davi. E ele não foi lá e matou o sacerdote. Teve rei que fez isso. Teve rei que matou o profeta. O Davi abaixava a cabeça e dizia o quê? Ele disse, pequei contra Deus, eu pequei contra Deus, porque era um trono de juízo a palavra de Deus. E finalmente, meus irmãos, você venha para a igreja com um coração cheio de graça e de amor. Você venha contente? Você venha com gratidão, sabendo que a palavra de Deus vai te julgar. Mas olha, esse final do Salmo 122, versículo 5 em diante, 6 em diante. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, eu vou dizer, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então, irmãos, um coração cheio de graça e de amor. Quando você vem para a igreja, você busca o benefício de outra pessoa? Isso é uma coisa para a gente pensar. Pense agora. Você nunca pensou nisso? Então eu quero que você pense. Devemos estar na igreja para ser uma bênção para os outros. Não só aqueles que estão aqui. Não, não. Nós vamos aprender com Davi, mas para os outros que não estão aqui também. Então vamos ver o que Davi fala. Aqui no versículo 6 ele fala, orai pela paz de Jerusalém. Quando você está aqui, você vem para orar pela paz da sua cidade, pela paz do seu trabalho, pela paz da sua vila, da sua rua. Ele está dizendo aqui para nós no versículo 6, eu venho para orar, eu vou alegre na casa de Deus, eu oro, eu peço pela paz de Jerusalém. O que mais que ele fala? Versículo 7, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade. Então ele está dizendo aqui, prosperidade das pessoas que amam a Deus. Então você pede, olha que interessante, você quando está aqui, ou quando está na sua casa, né? Mas aqui, você pede para Deus dar prosperidade para as pessoas que amam a Ele, pede para Deus abençoar financeiramente os irmãos da tua igreja, você fica feliz quando eles prosperam? É uma coisa boa para pedir a Deus. Senhor, abençoa o irmão da minha igreja, para ele arrumar um emprego, para ele ter um lugar para trabalhar. Senhor, ele está ganhando pouco, ajuda ele, Senhor, para ele ganhar um pouquinho mais, para ele prosperar mais. O Davi está dizendo isso. Você acha estranho isso? Pois o Davi está dizendo isso no versículo 7. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Você deve orar.
por seus irmãos e amigos. Olha aí no versículo 8, por causa dos meus irmãos e por causa dos meus amigos, eu vou dizer, tenha paz em ti. Então, irmãos, nós temos que orar para Deus abençoar o nosso país. Eu não consigo entender. Muitas pessoas, porque aquele fulano ganhou, ou aquele perdeu, então, ou aquele vai ganhar, aquele ainda não sabe, as pessoas ficam torcendo contra o país. Como é que alguém pode torcer contra o país? Como é que alguém pode sabotar o país? Não torça, nem sabote o seu país em oração. Fala, Senhor, abençoa esse presidente, abençoa, Senhor, o corpo de ministros, para que eles tomem decisões corretas, certo? Que vai abençoar as pessoas, o povo pobre, o povo humilde. Você faz isso, você precisa fazer isso. Olha, venha para a igreja para orar pela prosperidade, venha para a igreja para orar pela paz, venha para a igreja para orar por essas pessoas que precisam. Olha o versículo 8, por seus irmãos e amigos. Você tem irmão que tem problema na tua casa? Quem não tem? Você tem amigo que tem algum problema? Quem não tem? Você ora para eles, você faz isso. Agora, principalmente, o versículo 9 é lindo, é maravilhoso. Esse salmo, ele começa com a casa de Deus, e ele termina com a casa de Deus. Por causa da casa do Senhor nosso Deus. Você ora por causa da casa do Senhor, o seu Deus. Irmãos, de todas as coisas tristes que a gente vê na vida como crente, como pastor, como irmão, de todas as coisas tristes, talvez não tenha uma mais triste do que aqueles que torcem contra a casa de Deus, contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Vem da casa de Deus, ele não vem para ver o defeito, ele não se sente ofendido, ele não, se alguém brigar com ele, ele não vai ficar ofendido, está em paz, vai passar, isso aí vai passar. É porque ele busca o bem, é porque ele buscava, meus irmãos, a comunhão uns dos outros. Sabe aquele tipo de irmão que fala, sabe fulano, falou mal de você, hein? Não está fazendo progresso, não está ajudando. Ei, o que fulano falou de mim? Rapaz, falou que você é legal, hein? Nota 10. Verdade. Ele fica desarmado, completamente desarmado. Quantas vezes você fez isso? Mas como isso ajuda? Como é importante amar a casa de Deus, sustentar a casa de Deus, ser uma ponte de comunhão, ser uma ponte de amor uns com os outros. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, só terminando, para terminar, né? Isso é uma palavra de um sujeito que eu nunca vi na minha vida. Há duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar. Você não pode casar sozinho, né? Tem jeito. Você chega lá no altar e fala, eu vou casar comigo. Não dá, né? Então, tem que chegar, tem que casar com alguém, né? Tem que casar. E a outra é ser cristão. Você não vai conseguir ser cristão sozinho. Você não foi chamado para ser cristão sozinho. Você está numa comunidade. Você vive com pessoas, crentes e descrentes. Então, quando nos reunimos em adoração, nós não estamos apenas dizendo que Deus é importante, mas também estamos dizendo que os uma orelha, um olho, alguma coisa, olha, está faltando, a gente sabe que está faltando. Mas também de que serve um olho fora do corpo, de que serve uma mão fora do corpo. Então, irmãos, você aprendeu com Davi como ele amava estar na casa do Senhor. Eu espero que esse seja o seu desejo. Amém?